Olá, tudo bem? A verdade é essa. Deus nunca falou que não era dos gentios, mas Paulo sim. Paulo falou que os gentios antigamente não tinha Deus no mundo. Paulo fazia parte da tribo de Benjamim. Paulo era um israelita. Então, na cabeça de Paulo também, ele, como os outros judeus, no passado, colocava os gentios como cães, como forasteiros, como estrangeiros. Então, não vou aqui passar a mão na cabeça de Paulo, coisíssima nenhuma. Coisíssima nenhuma. Se é que Paulo falou isso, então talvez as escrituras do Antigo Testamento, alguma parte passou batido na cabeça de Paulo, no conhecimento dele. Por isso que é bom a gente conhecer o Evangelho Eterno, porque o Evangelho Eterno dá liberdade para que nós possamos passear por toda a Bíblia, entender toda a Bíblia, não ficar agarrado somente em uma parte. Os religiosos ficam agarrados só em Jesus de Nazaré, lei. Os outros que estão se reunindo como igreja, não, porque nós estamos se reunindo como igreja, porque Paulo falava, estão agarrados à graça, ao favor imerecido. Nada contra, cada um. Mas eu não estou agarrado nem na graça, favor imerecido, longe disso, porque afinal de contas, o Evangelho Eterno já se cumpriu, o reino de Deus já está em nossa consciência, foi estabelecido. O próprio Deus faz morada em nosso espírito. Eu vou ficar atrás de favor imerecido? É ruim, hein? Mas tá bom. Olha aqui, vamos lá. Deus nunca falou que não era dos gentios, mas Paulo sim. Veja aqui, ó, Efésios capítulo 2, versículo 11 e 12. No texto da Almeida Revista e Atualizada. Nossa, é tão difícil eu ler esse texto, é que eu preciso ler só um versículo nesse texto, por isso que eu estou usando ele. Mas vamos lá. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, ou seja, pelos judeus, na carne, por mãos humanas. 12. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa. Quer dizer que os gentios era porcaria, não tinha direito a nada. Segundo aqui, escrito que Paulo falando. Não tendo esperança e sem Deus no mundo. Olha, aí a pessoa pega, tá vendo? Olha, quantas vezes eu usei e uso ainda isso daqui. Mas claro que da agora para frente, com outra sabedoria. Os pregadores da graça, eu um dia também sempre usava isso, para mostrar para um religioso que estava em Jesus de Nazaré, que estava na lei, que lá atrás Deus nunca gostou dos gentios, Deus nunca fez questão dos gentios. Mas é isso, meu irmão Salles, Tereza Rosa e outros que estão... Alberto Lírio estiver aqui, ele vai entender que é graças à evolução do nosso entendimento que Deus vem dando que a gente chega nesse nível. Por isso que para mim tanto faz ler Gênesis, como ler Apocalipse, como ler Romanos, como ler Mateus. Graças a Deus eu consigo discernir tudo. Sem me sujar nem com lei, nem com graça, nem com nada. Não. Eu não me contamino mais com nada dos 66 livros da Bíblia. Isso não é orgulho soberbo, isso é uma honra. Isso é muita felicidade de Deus, que é o Espírito. Nós estamos confessando Ele em nosso Espírito. Ele dá essa sensibilidade para entender isso. Então, a partir de hoje, esses dois versículos eu leio diferente. Meu entendimento é um pouco diferente, é mais avançado ainda. Então, se eu pegar um religioso, como eu usei muitas vezes, e você do outro lado, você sabe que os nossos irmãos que estão pregando a graça por aí, eles usam muito essa passagem aqui, para mostrar para um religioso, tá vendo? Ó, você está lá atrás, onde Deus não gostava dos gentios, não gostava, era só dos judeus. Assim os judeus escreveram. O próprio Paulo aqui, que era o israelita, ele está falando isso.
Portanto, lembrai-vos de que outrora, deixa eu ver no texto da NVT como que é. Não esqueçam que vocês, gentios, eram chamados de incircuncidados pelos judeus que se orgulhavam da circuncisão, embora ela fosse apenas um ritual exterior e humano. Olha essa daqui. 12. Naquele tempo, vocês viviam afastados de Cristo. Quem? Os gentios, os não-judeus. Não tinham os privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança. Ó, esse texto da NVT. Viviam no mundo sem Deus e sem esperança. Na Almeida Revista atualizada no finalzinho, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Você entende que Paulo falou isso? Paulo aqui estava uma clara acepção de pessoas, né? Paulo era israelita. Então ele estava aqui concordando com os conterrâneos dele, os antepassados dele. Ele estava concordando que os gentios lá atrás não eram nada para Deus. Claro que o meu entendimento, Deus é pai dos espíritos. Deus não é pai nem de judeu, nem de gentio, nem de grego, nem de africano. Deus é pai dos espíritos que estão revestidos por um corpo que tem uma nacionalidade, só isso. E quando aquele corpo pisa na bola, sai fora da linha, o pai dos espíritos chega, ó, chega o chucho, chega a ripa, para colocar aquela pessoa na linha. Porque, afinal de contas, ela, de uma forma figurativa, é o transporte, é quem transporta o espírito para lá e para cá. Porque o espírito que é filho de Deus está tendo experiência naquele véu carnal. Então Paulo aqui estava falando, ele, os conterrâneos deles e tal, que os gentios não tinham valor nenhum. Não tinha valor nenhum. Inclusive, eu vou ler aqui, ó, Atos capítulo 21, versículo 27 e 29, justamente por isso que eu estou usando a NVT, porque aqui é bem claro o entendimento. Atos capítulo 21, versículo 27 ao 29. Veja quando um gentio entrava no templo, como os judeus reagiam. Estando os 7 dias quase no fim, alguns judeus da províncias da Ásia viram Paulo no templo e incitaram a multidão contra ele, agarraram-no, 28, gritando: homens de Israel, ajudem-nos, este é o homem que fala contra nosso povo em toda parte e ensina todas a desobedecerem as leis judaicas. Fala contra o templo e até profana este santo lugar, trazendo gentios para dentro dele. Deixa eu ver se tem essa observação aqui. Gregos. Então você vê, se um gentio fosse levado para dentro do templo, aquele gentio estava profanando aquele lugar, estava tornando um lugar puro para os judeus, não para Deus, para os judeus, em algo imundo, em algo impuro, quando entrava um gentio lá. Olha como que os gentios eram tratados. 29. Antes tinham visto Paulo na cidade de Trófimo, um gentio de Éfeso, e concluíram que Paulo o havia levado para dentro do templo. Então veja como era rigoroso o sentimento dos judeus, dos israelitas para o gentio. Então você do outro lado aí, que não é um judeu, se eu e você estivesse lá, a gente seria tratado como lixo, como escória, como o resto da sociedade, como cão, como algo impuro, imundo. Só os soberbos, os arrogantes dos judeus é que achavam que tinha Deus no mundo. Paulo, outro que de vez em quando ele pulava aquele orgulho dele de israelita, também lançava essa pérola aí falando que os gentios não tinham Deus no mundo. Mas engraçado que lendo Deuteronômio capítulo 10, versículo do 12 ao 19, a coisa parece estar um pouco meio diferente. Parece que não era bem assim. Olha aqui. No texto da Almeida Revista e Atualizada Área. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti?
Não é que temas o Senhor, teu Deus, e andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma? Para que guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? Veja, a nação de Israel, os israelitas, foi quem recebeu as leis. Isso, eu tenho fé que um dia o Pai do meu espírito, que é o Criador de todas as coisas, ele vai me dar entendimento nisso. Que às vezes eu tenho vontade de falar dessas leis, mas eu dou uma segurada. Não está descendo esse negócio de Deus ter dado essas leis, o Deus Espírito, aquele que Jesus falou para a mulher samaritana, lá em João 4:24. Deus é Espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então não está atravessado na minha garganta esse negócio de ser esse Deus Espírito que deu essas maldições para Moisés, para repassar somente aos israelitas. Mas vamos em frente. Para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno. 14. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor. Ó, eis que os céus e os céus dos céus são o Senhor. Ó, 3 céus. Teu Deus, a terra e tudo que nela há. 15. Tão somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar, a vós outros, descendentes deles, escolheu de todos os povos, como hoje se vê. 16. Circuncidai, pois, o vosso coração e não mais endureçais a vossa cerviz. 19. Pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz, olha aqui, acepção de pessoas, nem aceita suborno. Vou colocar aqui uma observação, aqui outras passagens. 18. Que faz justiça ao órfão e à viúva, olha aqui. Como que eu vou concordar com o que está escrito como Paulo falando? E ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Vou ler de novo. Que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. 19. Amai, pois, o estrangeiro. Olha que a ordem que Deus estava dando a esses judeus cabeçudos. Paulo cabeçudo. Como que Paulo veio falar que no passado os gentios não tinham Deus no mundo? Hã? Que conversa é essa, Paulo? Eu tenho tempo. Meu irmão até briga comigo. Ele fala assim, ó. Por isso que é bom ter tempo, né? Que a pessoa que tem tempo faz as suas necessidades longe, né? Que você tem tempo para você andar, para você achar uma moita adequada. Você tá entendendo o que eu tô falando? Hã? Você tá entendendo? Quem tem tempo vai longe para fazer suas necessidades. Então, até hoje de manhã, Paulo me enganava com aquele versículo ali, que os gentios não tinham Deus no mundo. Mas eu sentadinho, fazendo meu estudo da tarde, Deus me mostrou esse negócio. Lá atrás, lá na lei. É o que eu falo, para mim tanto faz. De Gênesis, Apocalipse, o Evangelho Eterno, que é Deus em nós, dá essa liberdade de você ler tudo. Ler tudo. E você vai entender na Bíblia passo a passo. Você vai entender no livro dos judeus passo a passo. Então pega esses 2 versículos aí, faz um print, cola em todas as portas da sua casa. Você que fica na graça, se reunindo como igreja, fica à vontade. Você está assistindo bem, fica à vontade. Deus tá andando para essas coisas aí. Mas isso é coisa do passado. A partir de hoje, quando alguém, um pregador da graça, vir ler Efésios 2, versículo 11 e 12, você vai estar gravado na sua cabeça, aí você levanta a mão. Falou, irmão, posso dar uma orientação para você? Dá uma lidinha lá em Deuteronômio 10, versículo 18 e 20.
Como que Deus, no passado, não amava os gentios? É isso que eu te falo. É isso que eu falo. Essas leis, 613 itens. Essas leis é que tá entalada na minha garganta. Não seria os 10 mandamentos, beleza. Os 613 itens, não seria por causa desses 613 itens que Moisés que criou essas leis, não? Por isso que Moisés não entrou na terra que manava leite e mel? Deus proibiu ele de entrar na terra de manava mel. Será que Moisés não exagerou na dose, não, hein? E será que não foi dessas leis criadas por Moisés, pelo Deus Moisés, pelo príncipe desse mundo, que tanto Jesus quanto Paulo falava? O príncipe desse mundo cegou, o príncipe daquele mundo eram as leis de Moisés. Será que não foram essas leis que condenaram Moisés, que impediram de Moisés adentrar, conhecer, viver ali o resto dos seus dias na terra que manava leite e mel? Você já parou para pensar nisso? O assunto não é esse, mas eu abri esse parênteses porque eu não guardo dinheiro, vou guardar o que eu estou com vontade de falar. Você entendeu? Então aqui, ó, Deuteronômio 10, versículo 18 e 19. Que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e veste. Gente, como que no passado, então, gentios não tinha Deus? E aqui está falando, pelo menos eu acredito no que está escrito. Eu tenho dúvida e tem muitas coisas nos 4 livros históricos, ali sim. No livro de Coríntios tem umas coisas meio estranhas, mas nesses livros aqui, mesmo sendo de judeu para judeu, aqui tem lógica, porque talvez os judeus não conseguiram, se é que não foi inspirada essa parte aqui, os judeus não conseguiram mascarar isso. E Paulo, que era chegou a ser fariseu. Será que Deus está dando mais sabedoria para nós no século XXI do que... Não é que mais sabedoria. Será que Deus está dando algum conhecimento, como que pode passar? Um complemento da sabedoria que deu a Paulo naqueles tempos? Será que é isso? E Paulo não conseguiu enxergar? Porque se Paulo tivesse lido isso aqui, jamais Paulo iria falar. Vou lá ler de novo. Versículo 12 de Efésios 2, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados, claro, Jesus de Nazaré não estava, mas o Cristo, que é o Espírito, claro, que era ele é o Alfa e o Ômega, ele falou pela boca dos profetas, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças das promessas, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então você lê isso daqui. Quantas vezes eu usei esse escrito aqui para falar, tá vendo? Os religiosos ficam lá atrás, adorando um lugar que Deus desprezava eles, Deus não amava eles. Aí você vê. Por isso que eu falo, a gente tem que ser livre. A gente não pode ficar na doutrina de ninguém. E você do outro lado, você não vem me acertar o seu relógio, não acerta o seu com o meu não, que você pode perder a hora. Você tome juízo, deixa a preguiça lá e vai ler a Bíblia, hein? Vai ler o livro dos judeus, os escritos dos judeus. Que depois não sei quem colocou o nome de Bíblia. Vai ler, peça sabedoria ao Espírito de Deus que está em você, ele vai te dar sabedoria. Então, a partir de hoje, isso daqui, só se eu estiver falando para alguém e eu esquecer onde está lá em Deuteronômio 10, versículo 12 ao 19, principalmente 18 e 19. Mas aqui está claro, mesmo sendo no livro dos judeus, escrito de judeu para judeu, aqui nós vemos no versículo 18 e 19 que não é bem assim, não. Deixa eu ver aqui no 17. Pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. O próprio Paulo também falou que Deus não fazia acepção de pessoas. E como que ele fala que os gentios não tinham Deus no mundo? Que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro. Amai, pois, o estrangeiro. Ele falou aqui para os judeus. Dentro daquelas leis, dos 613 leis, se é que ele deu ou não deu, mas estava falando, dentro de todos os estatutos, foi falado para eles amarem os estrangeiros.
Gente, que coisa maravilhosa isso, hein? E você vai passar batido, você não vai, num vídeo desse você não vai ter coragem de dar o like. Num vídeo desse, eu vou te falar uma coisa, no vídeo desse aqui você podia até apertar essa estrelinha aí, viu? Uma mensagem dessa, uma revelação dessa, você hoje, você olha quantos anos a religião mentiu no dízimo. E os pregadores da graça, não é que mentiu, mas eles, pelo menos eles parecem que não têm conhecimento disso. Como eu não tinha. Vou te falar, até na parte de amanhã hoje eu não tinha esse conhecimento. Por isso que eu falava, tá vendo? Ó, Deus lá atrás não amava os gentios. Os gentios não tinha Deus no mundo. Tinha. Que coisa, hein? Você pode caprichar aí, pode compartilhar, pode se inscrever nisso aqui, viu? Pode mandar esse vídeo para bastante gente. E que faz justiça ao órfão, a viúva, ama o estrangeiro. Aí ele falou assim, ó, amai, pois o estrangeiro, porque foste estrangeiros na terra do Egito. Olha no 19, portanto, no texto da NVT, portanto, amem também os estrangeiros. Então, se ele estava mandando amar o próximo, não é os dois mandamentos que Jesus falou e Paulo falou, que são os dois mandamentos que os seres humanos devem fazer para agradar a Deus? Qual que é os dois mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao seu próximo como a ti mesmo. Fechou a conta agora para você? E aí? O que você acha? Deixa eu te mostrar um negócio que eu vou mostrar aqui. Quer ver? Ó? Acepção, ó, quer ver? Vamos ver. Paulo falou também, quer ver? Ó? Em Romanos, capítulo 2, versículo 11, vamos ver o que fala aqui. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Você vê, ó, Romanos 2,11. Então Paulo sabia disso. E por que Paulo falou que os gentios não tinham Deus no mundo? O que você acha? Hã? Tem que estudar ou não tem? Dá para acreditar em tudo que as pessoas falam? Não, por isso que eu não acredito. Eu não acredito em homem nenhum. Eu acredito quando eu leio. Quando eu leio o que eu vejo que está escrito. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, Deus não aceita a aparência do homem. Tá, não é esse, não, esse aqui não tem muito nada a ver. Deixa eu ver se tem mais alguma referência boa aqui. Vamos ver aqui. Para lá, Efésios 6:9. E vós, senhores, de igual modo procedei com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e para que com ele não há acepção de pessoas. Opa, peraí. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, tanto dos judeus como gentios, está nos céus e que para com ele não há acepção de pessoas. Aí vem e fala um negócio desse aqui. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança, e sem Deus no mundo. Bom, Deus nunca falou que não era dos gentios, mas Paulo sim. Então foi a mensagem, né, desse vídeo. Eu vou encerrar agora. Espero ter sido útil de alguma forma. E se foi, eu peço, ó, aquele joinha, que você venha compartilhar, que você venha se inscrever, que você venha ativar o sininho, que você venha comentar, que você venha usar e abusar desses versículos aí, tá bom? E a cada dia vamos crescendo no conhecimento dado por ele, pelo Deus que é o Espírito, que é Pai do nosso Espírito. E claro que eu vou ler para você, deixa eu colocar aqui, para a gente fechar com chave de ouro. Por isso que eu falo, eu acredito nisso daqui, ó. Isso daqui é o que vem, olha aqui. Apocalipse, capítulo 21, versículo 3. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Então é nesse Deus que eu confio, é nesse Deus que eu acredito. Eu não acredito em homem nenhum, eu não acredito em Bíblia de estudo, nos comentários, no texto não, nos comentários. Eu não leio a apostila de fulano. Pessoas às vezes entram e falam assim:
Analisa esse vídeo para mim, eu não perco meu tempo, me desculpa. Eu não perco meu tempo analisando vídeo de ninguém. Eu assisto do Alberto Lírio, que é uma pessoa que tem coerência, pessoa que está entendendo o Evangelho Eterno, estamos aí no mesmo barco. Outros comentários de irmão, mas para mim analisar vídeo, o que você acha de... Não, eu não vou fazer isso, tá bom? Então vou deixar essa mensagem com você, até a próxima, se assim o Criador permitir. Tchau, tchau.